Aprender, servir, conhecer, oportunidade, definição, bênção tríplice, descanso e recomeço. Esses são os pontos marcantes do ciclo da vida. E hoje, no Café com AP, nós vamos falar sobre a lente da cosmovisão chamada ciclo repetitivo da história. E como isso é importante para nos ajudar a discernir o tempo em que estamos vivendo, para que vivamos de maneira impactante e extraordinária. Porque, afinal de contas, nós somos as lentes pelas quais interpretamos tudo ao nosso redor. E se essas lentes, que foram criadas por Deus, estiverem totalmente alinhadas com o Criador, limpas, ajustadas, nós veremos as coisas como Ele vê. Se a nossa vida estiver reconectada a Ele, assim como Adão estava antes da queda, e Jesus veio recobrando isso, nós veremos a pessoa do Pai assim como Ele é, e Ele nos revelará a nossa verdadeira identidade e valores nele e no amado Espírito Santo, de maneira que a gente opere de maneira sobrenatural dentro do tempo chamado hoje, do tempo em que estamos vivendo. Esse é o Evangelho, a Palavra de Deus e o poder de Deus, capaz de transformar a nossa visão e colocá-la segundo a ótica de Deus, de maneira que vejamos como Deus vê e nos comportemos como Deus age. Eu sou o apóstolo Rafael e esse é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. Glória a Deus, beijo para todos aí. Diz para mim como é que tá a internet. Malena disse que tá travando para ela. Para mim aqui o sinal tá legal. Verifica aí, de repente, o lugar da sua casa, onde você está. E vamos nos preparando. Te aconselho a pegar lápis e papel. Hoje a palavra vai não só mexer com você, mas vai te dar chaves, matrizes de funcionamento. Eu vou trocar um pouco a minha rede aqui. Agora eu troquei aqui minha rede, tá? Troquei minha rede. Vamos ver se vai melhorar para algumas pessoas aí, tá bom? Maravilha, glória a Deus. Bom, te aconselho a clicar no aviãozinho aqui e convidar o maior número de pessoas. Por quê? Porque o negócio vai esquentar, viu? O negócio vai esquentar. Vamos que vamos. Cadê seu café? O meu tá aqui. O povo tá empolgado que a Glaucia abriu a live ontem. O povo achou que ia ser ela. E ficou todo mundo alvoroçado, né? Ah, glória a Deus. Eu sei de uma coisa, gente. No tempo e no espaço existe uma coisa chamada café. Gente, eu tenho fé que vai ter café no céu, viu? Vamos lá. Nós estamos falando de cosmovisão, porque a transformação começa de dentro para fora. Cosmovisão determina que nós somos as lentes pelas quais interpretamos tudo. E você enxerga a vida e tem as suas buscas baseados nessas lentes. A lente da origem, você quer saber o princípio das coisas, e isso é fundamental. Por quê? Porque a origem revela o DNA, revela o propósito, dá o direcionamento. E aí você busca uma verdade, a lente da verdade, a segunda lente que a gente viu. E aí a Bíblia nos fala que a verdade é uma pessoa, e a gente conhece essa verdade nos liberta. Essa verdade é Jesus. E imersos nessa verdade, na realidade de Jesus, nós conhecemos o Pai, porque Jesus apresenta o Pai. E principalmente, respondendo à pergunta de quem é Deus, que é a terceira lente da cosmovisão,
a gente conhece a paternidade de Deus. E aí a gente é suprido por essa paternidade, por esse amor. E essa paternidade que nos supre, ela também nos direciona e responde à quarta lente da cosmovisão, que é a lente do ser humano, identidade e valores, quem você é e quais são os seus valores que conduzem a sua vida, criando uma cultura e por aí vai. Isso é fundamental, porque se você sabe quem você é de verdade, você entende como se despir da velha criatura e se vestir da nova criatura. E aí o teu verdadeiro eu é fortalecido, certo? Para de vir com esse papo, eu vou matar o meu eu. Mata não, filho, senão não sobra nada, tá? Você tem que despir o seu eu do velho homem e vestir-se da nova criatura, da nova criação. Bom, nós vimos a lente do homem e sua identidade e seus valores. E aí fomos para a próxima lente, que fala a origem dos valores. Então emergimos na realidade do Espírito Santo, a origem dos nossos valores. E nessa lente a gente percebeu ali que através da entrega das nossas limitações para Deus, a gente recebe em troca capacitação, empoderamento sobrenatural, através de dons e da manifestação do fruto do Espírito, certo? De maneira que a gente começa a caminhar numa vida guiada pelo Espírito. E aí nós temos falado constantemente como viver uma vida guiada pelo Espírito. Chegamos então nesse ponto onde entramos na lente chamada ciclos repetitivos da história, ou a importância dos ciclos repetitivos da história. Por quê? Porque tudo isso está inserido em qual contexto? O tempo da humanidade, o tempo da história, o tempo da minha vida, o tempo da sua vida. Então, veja a importância disso. Ontem, na live com o Patrício, ele comentou algo muito importante, né? E eu quero partir dali, porque afinal de contas a gente está conectando uma coisa à outra, tá? Você está seguindo minha linha de pensamento? Vem vindo. Nós estamos conectando uma coisa à outra, porque a proposta do Café com a P não é outra a não ser uma live devocional para uma vida plena, através de quê? Da palavra de Deus e do poder de Deus. Eu sou anti-religiosidade. Religiosidade é todo comportamento que tem aparência de verdade e nega a sua eficácia. Então, você vai me ver aqui trazendo palavra diretamente do trono, associada ao mover sobrenatural do Espírito para ser aplicada nas coisas mais simples da sua vida, de maneira extraordinária e sobrenatural, e criando assim o quê? Um estilo de vida. Por quê? Eu particularmente não tenho tempo para perder. Eu perco a paciência quando eu me vejo perdendo tempo. Eu não estou falando, por exemplo, lazer, você não se diverte? Eu me divirto muito, vejo filme, sabe? Brinco com a Valentina, fico de bobeira, porque na hora de lazer. Meu lazer é esse, tanto tempo eu vou ficar aqui me divertindo. Então não estou perdendo tempo. Perder tempo é você deixar de produzir uma coisa, porque perdeu o foco. É você viver uma vida religiosa alheia à proximidade de Deus, à prática da transformação, da comunhão com o Espírito Santo e com outras pessoas. Mas vamos lá. Salmo de número 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que, ou de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então,
Ontem o Patrício trouxe aqui a versão, uma tradução muito boa desse texto, que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que tenhamos dias impactantes, né? Impressionantes, né? Inesquecíveis. E é isso que Deus tem para nós. E essa contagem não é uma contagem meramente numérica, mas sim uma contagem realmente de como as coisas devem acontecer alinhadas a Deus. Uma vez eu estava em Porto Seguro, eu e a Gláucia, numa viagem, né? A Gláucia ela gosta muito de, quando alguém tem neném, ela vai lá para casa da pessoa para ajudar. É parte da vida dela, do ministério dela. Então, muitos dos nossos familiares e amigos, quando tiver neném, a Gláucia viajou, foi ficar com eles um pouco. E numa dessas viagens, eu acho que ela ficou na casa da minha cunhada, da irmã dela. E aí, quando ela voltou, eu tinha preparado uma surpresa e comprei uma passagem, a gente foi para Porto Seguro, passar uma semana ali, né? E tudo bem, estamos lá descansando, curtindo e tal. E aí você, mulher que está aqui, é lógico que você já sabe. Praia tem lojinha, né? Então, a Gláucia falou, vamos para a lojinha, amor. Vamos para a lojinha. Aprenda uma coisa, economize gastando. É melhor ir para a lojinha do que ir para o shopping, tá? Aí, Gláucia foi para a lojinha, fui com ela, lá, homens que estão aqui, vão com as esposas, tá bom? Enquanto ela está naquele momento lá de provar uma roupa, mostrar, provar outra roupa, né? Na lojinha, na feirinha ali, a Malena, né? E aí eu tô sentada ali, tô esperando, né? E tinha uma mesinha de centro, uns sofazinhos ali e tal. Tinha vários livros, tinham livros esotéricos, tinha um monte de coisa. Aí eu dei uma olhada assim e tinha um livro ali, um livreto, eu só encontrei ele ali. Nem me lembro o título. Era do escritor chinês, é lógico, de um dos discípulos dele, cristão, chamado Watchman Nee. Tá? O livro falava, sabe de quê, gente? Era um livreto, mas tão profundo. E numa dessas trocas de roupa lá da Gláucia, eu li o livro. Né? E aí, o livro falava sobre um texto que ninguém lê na Bíblia. Ninguém gosta de ler, que é genealogia. Só que são textos assim que você perde realmente a oportunidade de aprender com respeito ao tempo. Tá? E aí, o texto, o Watchman Nee descrevia ali o seguinte. Ele fazia uma comparação da genealogia lá das datas e da vida, por exemplo, de Abraão, no Novo Testamento, uma comparação no Velho. E ele descobriu que tinha ali um número de anos específicos de diferença. Ele falou, bom, mas a Bíblia não está errada, então o que está acontecendo? E ele foi analisar, era a mesma duração de tempo em que, de idade, de diferença entre Ismael e Isaac. Então, o que ele traz para nós? A conclusão é que Deus não levou em conta o tempo que Abraão andou na força do braço, sabe? E foi ignorado esse tempo. Não foi contabilizado. E aí eu te pergunto, o quanto da minha vida e da sua vida seria levado em conta se a gente não contasse o tempo em que caminhamos na força do braço? Bom, por um lado, tem um ponto positivo. Quando a gente se arrepende, Deus apaga e não se lembra mais. Por outro, tem gente que não ia ter um dia de vida, 3 meses de vida. Quanto tempo de vida você andou no Espírito? Sabe? E aqui eu quero bater numa outra tecla. Você já sabe que eu arrebento com paradigma. Gente, nós crescemos orando da seguinte forma. Pai, entramos na sua presença. Ó Deus, ainda na sua presença. Beleza, se você estava fora da presença de Deus, então ora sim. Agora, sabe qual é a primeira menção bíblica de alguém que saiu da presença de Deus?
Caim matou Abel e saiu da presença de Deus. Quer dizer, gente, nós vemos no Velho Testamento, onde existiam ali janelas de graça abertas sobre pessoas. E nós vemos profetas como Elias, como Eliseu, homens que declararam assim, o Deus em cuja presença eu estou. Esse cara não vivia entrando e passeando, dando rolé na presença de Deus e saindo. O Salmo 91 nos fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e não aquele que é turista no esconderijo do Altíssimo. Isso tem muito a ver com a mentalidade errada que deturpa a tua identidade. Deus te chamou para viver na presença dele. A Bíblia fala, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, gente, você vai ver um filme, você vai se divertir, você vai brincar, faz isso na presença de Deus. É essa ideia secularista, entendeu? Que torna a vida de cristãos fracassada. Essa vida secularizada, que faz a diferença entre o secular e o espiritual, entre o santo e o profano, é que faz a diferença entre o domingo e a segunda-feira. Então, muda esse pensamento e passa a viver na presença de Deus. E aí a gente entende essa questão de ensina-nos a contar os nossos dias. Então essa contagem não é apenas uma contagem numérica, mas ela é uma contagem do que vale a pena. É uma contagem de como as coisas acontecem, certo? E a gente vê assim que, por observação, naturalmente o ser humano descobre que a vida tem ciclos. Então a gente vê lá em Eclesiastes 1:8, 1:9, que diz assim, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. E o Patrício ontem falava um pouco sobre essa visão egípcia, onde eles não tinham chuvas, eles se alimentavam do Nilo e viam a vida de maneira horizontal. Essa observação também nos leva a um ciclo natural da vida. Eclesiastes capítulo de número 3, né? Deixa eu achar aqui, é um texto conhecido da gente, que diz assim, aqui, Eclesiastes 3 diz assim, que há um tempo determinado, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, ok? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ele está mostrando os ciclos da vida, certo? E nessa observação, a gente vê que Deus quer interferir na nossa vida na Terra. Tanto que o Verbo se fez carne, Deus se fez gente, para que a gente se fizesse Deus, assim como Ele é. E foi o que Jesus disse, olha, Pai, que eles sejam um conosco assim como nós somos um. A glória que tu me deste, eu dei a eles. Então, qual é o objetivo de Deus? Que a gente entenda como o tempo de Deus interfere no tempo humano, afinal de contas, isso que é revelação. Quando a gente estuda um pouco essa questão da terminologia de tempo, a gente vê a Bíblia se referindo ao Cronos, que é o tempo cronológico, mas a gente também vê a questão do Kairos, que é o tempo e o modo de Deus operar. E quando acontece a revelação é porque o Kairos veio e se manifestou sobre o Cronos. E aí é a hora que as revelações estão acontecendo. E é possível você não só discernir o tempo, mas a partir desse discernimento, tomar atitudes de fé que, vou usar o termo aqui, alterem o tempo em seu favor.
vou te mostrar de modo simples isso. Tá? O tempo humano traz consigo limitações. A Bíblia fala que nossa duração na terra é limitada, o homem é como a erva, toda a sua glória é como a flor do campo, mas logo a erva seca e a flor murchando cai, né? Mas ela diz que a palavra de Deus dura para sempre. Então, peraí, se a palavra de Deus se revela a mim, ela se revela alterando o curso da minha vida, manifestando o sobrenatural no natural. E é isso que Deus deseja para mim e para você. É assim que os milagres aconteceram e é assim que os homens e mulheres de Deus viveram no período bíblico e viveram até o dia de hoje. Exemplo, nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Gente, é interessante, a Bíblia faz questão de assinalar que ela há tantos anos dedicou todas as suas economias de maneira frustrada em busca de cura e não conseguiu. Ela tinha outro limite, era a distância entre ela e Jesus, era a multidão, era os costumes, ela estava impura, ela não podia tocar Jesus, mas ela decide atravessar a multidão, ela decide discretamente tocar na orla das vestes de Jesus e, de repente, ela para o tempo. Porque quando o milagre, rei da Vassandekai Shuryakanda Hatasirialakata, quando o milagre acontece, o tempo muda em seu favor, porque os céus declaram a minha glória sobre a terra, diz o Senhor. Não tem como você acessar o milagre e não alterar o tempo. A prova é que quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos estão alheios à movimentação do tempo de Deus. Você está me acompanhando? Vem comigo. Eu pisei no acelerador e estou indo embora, hein? Vem comigo. Eles falam assim: mas a multidão te oprime. Jesus falou: para. O tempo parou, de mim saiu virtude. Olha que coisa poderosa. E aí é impossível você ficar escondido, oculto, quando a revelação se manifesta alterando o curso do tempo. A mulher Ciro-Fenícia, quando ela pede para Jesus uma intervenção miraculosa, Jesus fala assim: não vou dar para os cães aquilo que pertence aos filhos. Jesus claramente estava vindo para judeus. E até aquele momento ele está focado na sua missão. Não era uma oportunidade para os gentios ainda. Mas aquela mulher, com a sua resposta, altera o tempo em seu favor. Acelera o tempo. A Bíblia nos fala que a gente pode e deve remir o tempo. Então a gente consegue fazer isso através da fé. A fé manifesta virtude e traz discernimento, porque existem coisas que o nosso espírito sabe que a nossa mente não sabe. E quando a gente acessa a manifestação do sobrenatural, o tempo muda em nosso favor. Portas se abrem, circunstâncias mudam e afetam o curso da sua vida. De maneira que você nunca mais é o mesmo. Por isso a sensação maravilhosa, quando a gente lembra do que nos dá esperança e conta o tempo a partir dos feitos do Senhor. Porque parece que o tempo parou, a gente ficou apaixonado, a gente começou a flutuar. É aquele culto que você está ali 4 horas, 5 horas, é o Café com a P, que quando deu 1h10 que a gente está aqui, eu falo, vai acabar, e o pessoal fala, mas já! Por quê? Porque quando a gente mergulha no Kairos, no tempo e no modo de Deus, literalmente, esse tempo passa diferente para a gente. Bom, nesse processo da gente entender como o tempo acontece, vem a importância da gente compreender a forma das coisas acontecerem e compreender do modo de Deus.
tudo bem, a gente começa a entender as coisas naturais. Existem as estações do ano, e isso foi entendido por meio de observação. Existem a movimentação dos astros, aí os astrônomos aprenderam como mapear essas coisas através de observação e por aí vai. Agora, e o tempo e o modo de Deus? Tem gente que fala assim, não, isso é mistério, não cabe a mim. Cabe a você sim. Cabe a você sim. A Bíblia fala que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. E muita gente se detém aí para afirmar que o que é mistério deixa com Deus. Só que essas pessoas se esqueceram do famoso texto de Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, se você conectar esse texto de Deuteronômio que fala que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós, esse texto não está dizendo para você não clamar. Ao contrário, ele está dizendo para você: clama ao Senhor, Ele vai te revelar aquilo que está oculto nele, porque está pertencente a Ele, ao ponto que Ele vai te dar essa revelação, de maneira que ela passe a te pertencer de tal maneira que você transmita isso como herança para os seus filhos. É o que o texto de Deuteronômio está falando. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos com o objetivo de nos levarem a cumprir aquilo que Deus quer. Então, é a revelação que nos capacita a caminhar. Por isso, é importante abrir essa lente, essa ótica, essa visão de Deus. Deus quer que a gente caminhe na luz como na luz Ele está. E qual é a velocidade da luz? Pensa nisso. Bom, beleza, vamos lá. Então, nessa questão do discernimento dos tempos, a gente vê a ciência se multiplicando e muita gente falando disso. Existem várias teorias interessantíssimas sobre o ciclo dos tempos, tá? Nas mais diversas áreas. E uma delas é a teoria dos 7 anos, né? Do ciclo dos 7 anos. E eu queria falar um pouco sobre isso na visão da Bíblia, certo? Vamos ver a visão bíblica, né? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele deu uma orientação para o seu povo. Quando Deus quer mudar a história de um povo, Ele muda a agenda desse povo. Quando Deus tira o povo de Israel, o que Ele faz? Ele faz algo impressionante. Olha só, Deus começa a alterar tudo para a retirada do seu povo. Ele manda as 10 pragas e, na manifestação da última praga, que seria a morte dos primogênitos dos egípcios, o Senhor fala a Moisés: olha, celebrem a Páscoa, porque amanhã vocês vão sair. E aí Deus muda o calendário desse povo, a maneira como eles deveriam contar o tempo e estabelecer marcos dentro desse tempo. Isso é muito importante. Como você tem contado os seus dias? Quais marcos você tem estabelecido? Tem gente que conta muito bem seus dias, sabe como? Tal dia, tal mês, tal ano, tal minuto, tal segundo, aconteceu tal coisa tão ruim na minha vida. Ah, que desgraça. Aí você fala assim, ótimo. E me fala aí de 3 coisas boas, tá? Me fala de 3 coisas boas que aconteceram na sua vida. Às vezes você não sabe o mês que aconteceu, o dia que aconteceu, o ano que não sabe. Por quê? Porque valorizou mais o ruim, o negativo, do que o positivo. E Deus vai pegando na história de Israel, Ele marca um novo calendário para esse povo e diz assim: estabeleçam marcos, estabeleçam festas que ressignifiquem a história de vocês. Olha que interessante. O primeiro marco
de transformação do tempo e da história desse povo, que Deus queria que eles ressignificassem isso, era a saída do Egito para uma nova vida. Aqui, se a gente for seguir o belo paralelo teológico de comparação, no Egito é o mundo, né? A saída do Egito é a nossa conversão e, sabe, a nossa libertação, nosso ingresso na nova vida. E aí? Você tem celebrado o seu novo nascimento? A gente cantava isso nos cultos, sabe? Foi numa quarta que Cristo me salvou, foi numa quarta. Ia cantando os dias da semana, o pessoal ficando de pé, sabe? E as pessoas iam lembrando do dia em que se converteram. Tem gente que até hoje celebra o dia do novo nascimento. Esse dia eu me converti, esse aqui é meu aniversário de novo nascimento. Olha que coisa interessante, ressignificar a sua história. Deus queria que o povo ressignificasse anos de escravidão com uma ceia e estabelecesse ali a Páscoa, a passagem. E olha como o inimigo vem roubando isso. Não vou falar hoje das festas judaicas, não, vou falar outro dia, mas é só para você entender, tá? Então, o inimigo vem roubando isso. Quando a gente vê a Bíblia, Deus orientando o povo, Deus vai trazendo uma orientação muito simples, associada à produtividade deles, à colheita, ao sustento, à vida. Então, eu quero mostrar numa breve visão aqui o significado dos 7 anos na Bíblia. Porque Deus fala para o povo, olha, os 7 anos, durante 7 anos vocês vão se comportar de tal forma com respeito à vida de vocês, à colheita de vocês. Olha que interessante, gente. Deus estava orientando o povo não só a plantar e colher, mas como eles deveriam aplicar, se comportar diante disso. Tá? Deus já orientava esse povo semanalmente, falando para eles, tem um dia para descansar. E não estou aqui de maneira nenhuma te levando a uma vida religiosa. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de pegar as coisas espirituais e torná-las meramente religiosas, que é o que enfraquece essas coisas. Mas vamos lá. Deus deu uma ordem para o povo falando a respeito dos anos. Ele disse, 6 anos vocês vão plantar, tá? E no 7º ano vocês não vão trabalhar, vocês vão deixar a terra descansar. Deus estava orientando. Toda a Bíblia ela tem uma série de eventos relacionados aos 7 anos. Nós vemos as visões de José interpretando o sonho do faraó, falando de 7 anos de bonança, de 7 anos de vacas magras, como deveriam agir. O tempo todo Deus está orientando o povo, está ensinando o povo, olha, aprenda a discernir os tempos. Ok, então eu vou trazer aqui um breve significado de cada ano desses 7 anos, ok? Mas eu quero também te dar um alerta. Qual é a motivação do seu coração em entender o significado da vida, dos anos e a interpretação do tempo? E isso tem que estar muito claro diante de você. Por quê? Porque Nimrod, quando edifica a Torre de Babel, ele estava recebendo uma revelação satânica com respeito à própria vida e ao tempo, de maneira que Deus interfere naquilo e diz assim, Deus, não é por aí. Deus não quer que a gente adquira determinado tipo de conhecimento, como se fosse um cartomante, uma cartomante, para você se tornar independente dele e aí agir por conta própria. Ele vai falir qualquer movimentação nesse sentido. Ao contrário, o que ele quer é que você aprenda a discernir os tempos conectados a ele, debaixo da orientação dele, para viver o propósito dele. E dentro disso, sabe, encontrar sua identidade, seu destino, e isso vai manifestar felicidade como consequência dessas coisas, ok? Então vamos lá. Deus traz uma orientação desses ciclos, tá? Então a gente vê que no primeiro ano, Deus tira esse povo do Egito e fala, vocês vão entrar numa terra. Quando vocês entrarem nessa terra, no primeiro ano,
né? Vocês vão plantar e o primeiro ano é um ano de aprendizado. Aprendizado. Eles tinham que aprender como que a terra funcionava, sabe? Qual era o tempo exato. Então o primeiro ano em qualquer coisa na nossa vida está associado ao verbo aprender. Primeiro ano de vida, a criança aprende a andar, a criança aprende a falar. Primeiro ano de convertido, meu Deus do céu, você está aprendendo as coisas, sabe? É muito interessante. Esse ano, ele é um ano associado a muito amor, mas também a um ano de muito confronto. Quando quem saiu do Brasil sabe, o primeiro ano fora do Brasil, independente se é a primeira ou a segunda vez, tá? O cara chegaram para mim e falaram: Rafael, a segunda vez que você está saindo do Brasil não vai ser tão difícil para você. Mentira, mentira. Eu vivi na Suíça no final dos anos 90. Eu volto 20 anos depois. O país que eu conhecia não existe mais, gente. Amigos que eu tinha até já morreram. Então, o primeiro ano é um ano confrontador, é um ano de aprendizado. Primeiro ano de casamento. Meu filho, primeiro ano de casamento é coisa séria. Aprendizado. Primeiro ano de escola, está associado a esse primeiro ano que é insegurança. Mas é o ano de ultrapassar. Esse ano tem um poder de confronto muito grande, certo? É um trabalho penoso. No primeiro ano você não vê muito os resultados, sabe? Bom, aí vem o segundo ano. O segundo ano é um ano de serviço. Você vai aplicar aquilo que você aprendeu no primeiro ano, certo? Ele é um ano onde você ele representa para você um trabalho árduo, às vezes até mais árduo do que o primeiro ano, né? Mas ele é um ano de paciência, de persistência, ele é um ano realmente de conquista, né? Então você está ali trabalhando, servindo, já está aplicando um pouco do que você aprendeu no primeiro ano. E aqui é muito importante, escuta isso que eu vou te falar. Muitas vezes, no primeiro ano, que é o ano de aprendizado, a gente se depara com as pessoas que vão nos ensinar. Só que a pessoa, ela vai ensinar baseado na ótica dela. Você já viveu isso? Quem saiu do Brasil principalmente, tá? A gente chega no outro país e aquele país vai ter muito da cara de quem apresenta ele pra gente. Gente, tem Suíça maravilhosa e tem Suíça que é tão horrível, depende de quem apresenta. Estados Unidos, tem Estados Unidos tão maravilhoso, Canadá, tem um Canadá maravilhoso, agora tem um Canadá tão terrível. Depende de quem te mostra. E aí, muitas vezes, quem te apresenta com a obrigação de que você tem que sofrer a mesma coisa que essa pessoa sofreu. Isso é horrível, porque cada um tem a sua trajetória de aprendizado. Não é porque necessariamente eu passei por determinadas lutas que você tem que passar. Então, o segundo ano é um ano em que você pratica o que aprendeu no primeiro ano. Mas você também tem que perceber o seguinte: será que eu aprendi direito? Como é que eu estou aplicando? Trazendo para a questão da entrega de limitações, vamos aplicar isso, porque às vezes você ouve a coisa, mas você não entende muito como aplicar isso no seu dia a dia, tá? Então você está lá no primeiro ano de trabalho, primeiro ano de casamento, primeiro ano de maternidade, de paternidade. Você está aprendendo como que faz as coisas. Tem gente que está te orientando, você vai receber bons conselhos, maus conselhos. Quando chega o segundo ano, você tem que avaliar o aprendizado do primeiro, porque vai ser um ano de serviço. Você vai continuar fazendo aquilo. Só que é através desse ano de serviço, sabe, que você é projetado para o terceiro ano, que é um ano de reconhecimento, entendeu? Que é um ano onde você começa a ser reconhecido pelo seu aprendizado e pelo teu serviço. Então os imediatistas morrem na praia. Gente, agora é a segunda vez que eu saí do Brasil e que eu estou aqui na Europa.
eu estou indo para completar o 4º ano. E a verdade é que leva 3 anos para você começar a ser reconhecido. Mesmo quem já te conhece, muitas vezes tem expectativas do passado. E às vezes querem te limitar a viver aquilo que um dia você já foi, quando Deus tem mais para você. Então, o 3º ano é um tempo, por exemplo, para você estabelecer amizades sólidas. Sabe, Jesus lá em João 15,15, ele fala assim, eu já não chamo mais de servos, mas de amigos. Olha que coisa maravilhosa. É depois de 3 anos de convívio que fica mais difícil quebrar um relacionamento. Né? A gente não deveria fazer aliança com ninguém antes de 3 anos. Por quê? Porque você teve tempo de ver o comportamento da pessoa. Sabe? Você começa a analisar de uma maneira mais profissional, emocional, ministerial. E isso é aprender a contar os seus dias, de maneira a alcançar um coração sábio. Tá? Olha que interessante, olha o que a Bíblia fala em Levítico 19, verso 23 ao 25. Diz assim, quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar sua produção. Gente, Deus está dando uma orientação agrícola para esse povo. Porque durante 3 anos, o fruto era chamado de um fruto amargo. Era necessário que aquele fruto caísse na terra e ajudasse a adubar a planta. E no 4º ano ele era ofertado ao Senhor. E no 5º ano, então, se comia daquele fruto. Se você pensar empresarialmente e aplicar isso, sabe, é algo tremendo. 1º ano, estou aprendendo. 2º ano, sabe, eu tô aqui servindo. 3º ano, eu começo a ter reconhecimento, sabe? 4º ano, iniciou a frutificação, é um ano de oportunidades. Mas você não vai comer desse negócio. O 4º ano é um ano de oportunidades. Isso é notório, gente. Se você pegar e fizer um mapa da sua vida, ou sem superstição, sem religiosidade, pega e marca aí. Se eu olhar aqui, 4 anos de volta aqui na Europa. 1º ano, meu Deus, reaprendendo a lasqueira. 2º ano, serviço. 3º ano, começou o reconhecimento. 4º ano, as portas começam a se abrir, propostas, sabe, oportunidades. Inicia a frutificação. Você começa a ver resultado, certo? E aí você vai frutificar na medida daquilo que Deus tem reservado para você. Então, se você é empreendedor, o 4º ano é o ano de você pegar e reinvestir 100% desse negócio. Sabe? Ainda que você for tentado aí trocar de carro, não, pega e reinveste esse negócio. Entendeu? O 2º ano, o 5º ano. Gente, o 5º ano é um ano de definição. É a hora que Deus fala, beleza, aqui você vai poder provar do fruto da terra. Certo? É onde as coisas se definem. Então, é um ano que você se define profissionalmente, ministerialmente, emocionalmente, tá? Até no matrimônio. Então, existem estatísticas que falam da crise dos 5 anos, né? E por aí vai. Então, é um ano de definição, ok? E aí, você precisa de persistência, insistir. Da importância da repetitividade. Tem gente que quer coisa nova, mas não entendeu que os ciclos se repetem para te dar a oportunidade de você aprender com o ciclo anterior e ir crescendo passo a passo, graças às repetições da vida. Eu estou trazendo isso aqui por quê? Porque o ciclo
a lente da cosmovisão, que está relacionada aos ciclos repetitivos, elas vão te ensinar não só a entregar limitações e receber capacitação de Deus, mas como entender o funcionamento disso e a aplicação disso em cada período da sua vida, desenvolvendo um estilo de vida de shalom, de paz e de prosperidade em meio às circunstâncias adversas. Bom, o 5º ano é esse ano de perseverança na oração, na fé, sabe? No exercício do ministério sacerdotal, na confiança dos princípios de Deus. É sim o ano que você confronta e continua ali várias e várias vezes, sabe? Vencendo sobre o seu inimigo. Por quê? Porque o 6º ano é o ano da bênção tríplice. Deus diz para o povo, ó, 6 anos vocês vão plantar. No 6º ano, vocês vão colher de maneira triplicada. E aí, ó, você está vendo essa escala subindo, 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 de repente ela faz assim, ó, é o modo de Deus operar. É a maneira de Deus agir. Sabe, você vê isso nas finanças. Você vai, abre um negócio, vai, o empreendedor vai lá, de repente o negócio faz assim, sobe. Por quê? Porque ele repetiu, alinhou, realinhou e subiu. Isso faz parte do processo de Deus. Deus vai falando, vai perseverando. Por quê? Porque em meio à perseverança, a característica de cada um desses anos, quando chega no 6º ano, a gente está forjado pelo processo a viver a bênção tríplice. Deus disse, o 6º ano é o ano que definimos a conquista. A batalha agora está definida, viu? Está conquistada. Isso agora me pertence. E aí, a ordem de Deus era que você colhesse o maná 6 dias. No 6º dia, ele ia dar porção para no 7º você não fazer nada. Porque quando Deus cria a terra, ele cria em 6 dias. No 7º dia, ele deixa a terra descansar e produzir por si só. Existe algum segredo no fato de você trabalhar, produzir, impulsionar e depois deixar ir. A Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Reparte com 6, com 7. Olha que interessante isso. E aí, o 6º ano, na lavoura de Deus, é onde a gente produz 3 vezes mais. Por isso, se você analisar a sua vida, você vai ver que é geralmente no 5º ou no 6º ano que vem os maiores ataques contra as áreas da sua vida. E você pode analisar isso de várias formas. O 6º ano de casamento, o 6º ano no trabalho, o 6º ano de vida. E por aí vai. Então, geralmente é nesse tempo. Por quê? Porque é no tempo da colheita que os reis saíam à guerra. Para quê? Para proteger as suas colheitas, mas também para atacar a colheita dos outros. É no tempo de colheita tríplice que o inimigo se levanta para você perder as maiores vitórias, bênçãos, colheitas da sua vida. O 7º ano é o ano onde nós não precisamos nos esforçar muito, sabe, para as coisas acontecerem. Elas fluem naturalmente. Por quê? Porque se você se comportou dessa maneira, você vai potencializar a característica desses anos, sabe? Até mesmo, você vê no caso lá de Jacó, né, quando ele casa, né, ele trabalha 7 anos, ele casa com Lia, era para casar com Raquel, e ele recebe a Lia em troca, né? E ele trabalha 7 anos, e ele diz que pareciam poucos dias, porque ele amava muito. Então, quando chega no 7º ano, você olha para trás e fala, não, foi difícil, mas pareceram dias. Por quê? Porque quando a gente quer muito a bênção dos 7 anos, do 7º ano, aí o que acontece? A gente olha para trás e parecem poucos dias, né?
Bom, vamos lá. O ciclo dos 7 anos. Depois ele recomeça. E aí o 8º ano é o primeiro ano de um novo ciclo. Qual é a diferença do 8º ano para o primeiro? É que você já passou pelo primeiro, você já aprendeu como que ele funciona. E aí você não vai mais ter que aprender do zero como no primeiro ano. Você já vai poder usar o aprendizado, sabe, para esse novo nível de compromisso que você ingressou, entende? Então, até cada característica desse ano, você pode usar as experiências anteriores para você ir para novos níveis. Até o ponto de que o 7º ano do segundo ciclo, você pode... ela vai depender de uma semeadura desse ciclo e de como você se comportou nos outros. Tá? Enfim, essa é uma breve visão, né, a respeito de como você pode contar os seus dias. Né? E aí eu quero orar com você nesses minutos finais. E eu queria que você tivesse no coração um desejo. Primeiro desejo: Deus, eu não quero aprender a contar meus dias para me tornar independente de Ti. Eu quero aprender a contar os meus dias de acordo com a determinação do Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine e que eu me torne mais dependente de Ti, para que eu não perca os anos da minha vida. O Senhor está me dando a oportunidade de mudar a minha história a partir da compreensão disso. E como que eu posso recuperar o tempo perdido, remir o tempo? O arrependimento, a metanoia, a transformação de mente e coração nos permite remir esse tempo. Porque ou você considera os erros do passado como perdas ou como aprendizado. Né? Então, você pode agora pegar um pouco disso que eu trouxe para você e analisar a sua vida. E através do arrependimento, remir esses tempos passados. Né? E se dispor a buscar ao Senhor e perguntar para Ele como você deve se comportar em cada tempo presente. Né? E eu quero, antes de orar com você, eu quero te convidar a gente ler aqui 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Tá? 2 Pedro 1, 5. E ele nos mostra, a gente pode fazer um paralelo disso com os 7 anos. Né? Deus abençoe, Edmário. Glória a Deus, querida. Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Isso. Aqui, ó. Vou fixar aqui, tá? Diz assim, ó. Mostra aqui os degraus, tá? Olha que interessante. Por isso, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Se a gente fizer um paralelo de cada um desses passos que Pedro nos fala, com o significado de cada ano, a gente vê o seguinte, que o primeiro ano é um ano de aprendizado. E na caminhada com Deus, o texto da Bíblia Judaica completa fala assim, ó, empenhe-se em acrescentar bondade à fé. Então o primeiro passo é fé. É a confiança. É crer e confiar. Então você se lança no primeiro ano pela fé. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, Ele fala, pisa na água. Gente, você nunca caminhou sobre as águas. É Pedro falando, tá, se é o Senhor manda eu sair do barco. É o primeiro passo. Então é fé. Então, o aprendizado na vida espiritual, ele vem pela fé.
Primeiro ano é um ano de exercício e de fortalecimento da sua fé. Depois, o segundo ano é um ano de serviço. E o serviço, ele vem trazendo conhecimento, tá? E aí o texto fala assim, ó: acrescente virtude à sua fé, né? O outro texto fala aqui, ó, bondade. Então, virtude, unção. Olha que interessante. Quando a gente prova da virtude de Deus, a gente passa a conhecer a Deus. A mente adâmica, caída, ela diz que primeiro você tem que conhecer para depois você provar. A mente espiritual, estou mostrando um caminho mais excelente. Andai por ele, diz o Senhor. De como rambes de kifos ne quebra saem. Andem pelo caminho de virtude, e então conhecerão a verdade, a ponto que ela vos liberte. Aleluia! Ei, glória! Olha que coisa tremenda. Então a gente acrescenta virtude ou bondade, né, à nossa fé. Então olha que coisa maravilhosa. A virtude é a manifestação do poder de Deus. Você veio, exerceu fé, entregou limitação, recebe de Deus o quê? Capacitação. E isso manifesta conhecimento. É o teu espírito que sabe de coisas que a tua mente não sabe. E quando você opera, você então recebe. E aí isso te projeta para o terceiro ano, que é um ano de conhecimento. Tá? E aí a Bíblia fala Siri acha que é com ela, né? O conhecimento, acrescente ao conhecimento domínio próprio. Então o terceiro ano é um ano de conhecimento, tá? A Bíblia aqui judaica está falando, ó, fé, virtude, conhecimento, né? Depois, autocontrole ou domínio próprio. No quarto ano, que é um ano de oportunidade, é um ano de domínio próprio, de autocontrole. Muita gente se perde, não é na escassez, é quando começa a ver resultado. Muita gente abandona o caminho, deixa de ser fiel ao Senhor nas suas ofertas, nos seus dízimos, porque a primeira coisa que a pessoa desvia é o bolso. A última coisa a se converter é o bolso e a primeira a se desviar é o bolso. Por quê? Porque o coração do cara é disputado por mamon. Então, no quarto ano, que é o ano de oportunidade, pintou a chance, aí a gente vê se o cara é crente ou não. Por quê? No quarto ano é o ano de oportunidade, mas é o ano de manifestação do autocontrole. O quinto ano é o ano de definição. E o que Pedro fala aqui? Pedro diz o seguinte, ó, acrescente a perseverança ao autocontrole. O quinto ano, que é o ano de definição, você tem que perseverar. E aí, é nessa perseverança que você entra no sexto ano, que é o ano da bênção tríplice. E sabe o que entra aqui na bênção tríplice? A piedade, misericórdia. É você olhar para o lado. Ah, eu cheguei. Mas e quem não chegou comigo? Por quê? Porque vai te projetar para o sétimo ano, que é um ano de abundância, onde a Bíblia manda você ter afeição fraternal. Você vai colher 7 vezes mais. E aí você vai olhar para o lado e vai dividir isso. Porque o motivo pelo qual Deus nos ensina a discernir o tempo é para nos abençoar. Porque a gente é legal, bonitinho? Não, para abençoar outras pessoas. Com o conhecimento que você adquiriu, com a revelação que você adquiriu, com os recursos que você adquiriu. Tem gente que não entendeu que Deus abençoou profundamente em várias áreas para ajudar outros. Gente, tem pessoas que nunca vão ter um ministério da palavra, mas vai ter um ministério de finanças para aplicar em quem está indo pregar o evangelho. Isso é verdade. Isso não é jargão evangélico utilizado por quem quer recurso. Não, isso é um fato. É um fato.
Eu vi meus pais. Minha mãe pregava para todo mundo na rua. Minha mãe nunca pregou de púlpito. Minha mãe era evangelista diária da rua e do telefone. Tá? Meu pai era um cara administrador, entendeu? E no quesito espiritual, certo? Agora, eu vi meus pais investindo na vida de missionários a vida inteira, de convertidos. Porque entendia isso. Meu pai comprava livro e dava... Minha mãe até ficava com raiva quando ela descobriu o tanto de livro que ele tinha dado para novo convertido. Sabe? Eu vim saber anos depois de pessoas que eu encontrava ao longo do planeta onde eu fui. Você é filho do irmão Rubem, da irmã Wanda? Nossa, tua mãe que me deu a toalha quando eu saí do tanque batismal e teu pai me deu livros. Eu falei, mais um aí. Por quê? Porque eles entenderam o que eles tinham que fazer com o recurso, sabe? Bom, o 8º ano é o recomeço do ciclo e Pedro fala para acrescentar amor. Reviver o processo com amor. Com amor. Uau. Obrigado, Jesus, por essa breve visão. Ensina-me, ensina-nos a contar os nossos dias, os nossos anos, de maneira a adquirirmos um coração sábio, mediante ao exercício da entrega das limitações e do uso das capacitações sobrenaturais recebidas de maneira direcionada plenamente. Em nome de Jesus. O que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Vai ficar gravado, tá, gente? O que você vai fazer com o que você aprendeu hoje aqui? O que você tem feito com o que você tem recebido do Senhor? Quem edifica sobre a areia é quem ouve e não pratica. Quem ouve e pratica, cava a terra da alma, esvazia e se esvazia da terra da alma e abre espaço para o fundamento sólido. Tá? Esse texto não está falando de casa de praia não, viu? Eu quero casa de praia, lá em Porto de Galinhas, aí, perto da Luciana. Né? Olha o Merchan. Lá do lado do hotel da Luciana, lá. Do vô Bob. A Bíblia não está falando disso não, gente. A Bíblia está falando o seguinte, que é cavar, tirar a terra da alma e abrir espaço para o fundamento, através da prática. Então, eu vou salvar essa live, sabe? Pega um papel, escreve, analisa a sua vida, vai para o altar, entrega as situações e pede algo em troca. E age de maneira espiritual. Amém? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Dá-nos entendimento prático disso, para a glória do teu santo nome. Eu vou terminar a live, mas antes eu quero te falar de algumas coisas. Primeiro, essa semana e a semana que vem, até o dia 11 de dezembro, elas são profundas. Se as lives da Cosmovisão até aqui foram profundas, daqui para frente serão mais profundas. Então, eu tenho compromisso com isso. Esse negócio mexe comigo. Esse negócio, para mim, é manifestação prática na minha vida. Sabe, em nome de Jesus. Eu te convido a vir com a mesma seriedade e profundidade. Botar em prática, né? A Beth que está falando aí, está na luta e tal. Pratica isso que você está ouvindo aqui. Nós oramos por você e te abençoamos. Agora bota essas pessoas que te procuram, que me procuram, para quê? Para exercer a entrega de limitações e chamar a manifestação do reino. Entregar como? Por meio de arrependimento, de entendimento. Por que eu fiz dessa forma? Me perdoa, e manifestar o novo. Gente, eu tenho muita coisa para transmitir nas próximas lives com respeito aos ciclos repetitivos da história, para você entender o tempo que você está vivendo, para você saber como se comportar nesse tempo de maneira espiritual e poderosa.
Agora, entre comigo no compromisso. Por quê? Se você vier apenas como espectador, você vai sair eufórico com alguma coisa interessante que você ouviu e isso não vai te servir de nada. Agora, imerge nisso, mergulha nisso. Eu quero falar sobre como o povo de Israel ressignificou as festas do seu calendário. Eu quero falar dos ciclos do tempo dentro do tempo, para você entender como a nossa era está organizada. E eu quero te preparar para a última lente, que é Destino, te mostrando como a gente está vivendo os últimos dias da era da igreja na face da terra, que anuncia o arrebatamento de Jesus. Para você entender qual é o destino e como se posicionar nesse tempo. Amém? Então, você tem tudo para se fortalecer em Deus em tempos difíceis. Você tem tudo para discernir o tempo através daquilo que Deus está entregando aqui. Amém? Então, prepara o teu coração. A gente está entrando no final de semana. A partir de segunda eu volto continuando aqui. A Mari está perguntando que dia e hora são as lives. De segunda a sexta, no Brasil, 10 da manhã. Na Europa, 14 horas. Tá? Eu quero agradecer de coração pessoas que têm semeado na nossa vida ministerial. E quero dar oportunidade a você de semear sobre essa palavra. Tá? Me procura no privado, manda uma mensagem para mim. Diz assim, eu quero semear na sua vida ministerial para que trabalhos como esse continuem. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Entra no nosso grupo do Telegram, #Café com AP, tudo junto. Bom sábado, vai descansar, vai ficar com a família, vai ver filme, comer pipoca, vai descansar no Senhor, deixa Deus trabalhar, deixa a terra produzir, amém? Bom domingo, quem quiser assistir culto, domingo eu estou transmitindo só pelo Zoom, então lá no Café com AP do Telegram, eu mando o link do Zoom para quem quiser assistir culto domingo, porque aí domingo é um culto fechado ali para as ovelhas que estão conectadas diretamente com a gente e você é meu convidado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aí, Lu, Pousada Luz do Porto. Convido todos para conhecer. É isso aí, lugar lindíssimo, praia lindíssima. Se Deus quiser, estarei lá em breve para dar um rolê. Beijão, queridos. Beijão. Vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta algo pontual e compartilha com quem você ama e precisa receber essa palavra. Fica com Deus em nome de Jesus Cristo, tá? Glória a Deus. Tchau, tchau.